geração bem resolvida. Nós precisamos de uma geração muito bem resolvida. E aí nós vamos ver como texto base, Números capítulo 13, versos 2, 17, 25 e 31. Mande alguns homens para espiar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. E em cada tribo escolha um homem que seja líder. E quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas, e depois de espionarem a terra 40 dias. Porém, os outros que tinham ido com ele, disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, declaramos mais uma vez nossa dependência da tua direção, do teu entendimento, do teu discernimento. Nós precisamos de ti, por isso nós escancaramos o nosso coração nesta manhã para recebermos da tua palavra. Ministra a cada um de nós e que realmente ao sairmos daqui possamos sair com a certeza de que somos pessoas, uma geração bem resolvida, uma geração que segue, realmente coloca em prática a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, se nós formos ver, queridos, esse texto de Números capítulo 13, ele retrata muito bem o que acontece hoje na igreja, onde Deus continua procurando pessoas para desempenhar uma liderança de caráter. Essa é uma coisa interessante. Só que algumas coisas são deturpadas sobre o caráter. As pessoas, essa pessoa não tem caráter. Todo mundo tem um caráter. Ou um caráter bom, um caráter mau. Mas todos têm caráter. Tanto é que aquela pessoa que, entre aspas, não presta é dito, o mau caráter. Então todos têm caráter. Então Deus tem procurado realmente pessoas, uma liderança, mas uma liderança de caráter para que possa realmente se colocar nas suas mãos e ser um instrumento de mudança. Então, pessoas que se levantem para combater o sistema desse mundo. E falamos muito ontem sobre o sistema desse mundo. É Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com esse sistema de mundo. Esse sistema ele é corrompido. O próprio Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Então, pessoas que se levantem para combater esse sistema de mundo, posicionando-se e resistindo ao pecado e submetendo-se, que é uma palavra hoje abominável, submissão. Não, você tem que, submissão jamais, mas resistindo ao pecado e submetendo ao senhorio de Jesus Cristo. Deus tem falado que há uma terra preparada para nós. Posso ouvir um amém? E nessa habitação, querido, ainda nessa habitação, nesse corpo, encontraremos o descanso necessário, a provisão prometida, a paz jamais encontrada, a vida em abundância desejada, ou seja, a plenitude desejada. Irineu, um dos pais da igreja, disse o seguinte, a glória de Deus é um ser humano em plenitude. Então você quer realmente exalar, você quer realmente mostrar a glória de Deus, viva a plenitude daquilo que ele lhe concedeu. Mas eu nem tenho dinheiro, mas viva a plenitude naquilo que você tem. Lembra que eu falei a semana passada, eu acho que a retrasada também deu um toque sobre o Cortella? Faça o melhor com aquilo que você tem, até que você tenha algo melhor para fazer melhor ainda. Então, porque muitas pessoas elas pensam, quando eu tiver, então eu vou fazer. Não, quando eu for o pastor. Não, quando eu for o gerente. Queridos, é agora, aonde você está, como você está, do jeito que você está, é aí que você tem que viver a plenitude, ser o melhor. E quando você estiver em outro cargo, você vai ser melhor ainda. Porém, muitos querem chegar lá para ser melhor. Quando eles chegarem lá, eles não serão melhor. Eles vão ser ruim como são, só num outro patamar. Então, plenitude é a finalidade, a intenção e o propósito de Deus para a vida do homem. Jamais Deus,
ele formou o homem para ser, não, tu vai ser um miserável. Realmente, olha, você vai comer as migalhas, você vai comer o que sobrar. Jamais. Deus sempre teve nos seus propósitos o quê? Plenitude para o homem. Então é isso que nós precisamos entender. Você quer ver uma coisa? Ó? Plenitude é a roupa de Deus que veste o homem redimido. Então a hora que você foi redimido, você está vestido com o quê? Com a roupa que Deus lhe deu, plenitude. E quer ver uma coisa? Adão ele era pleno. Adão era pleno no jardim do Éden. Pois ele fora criado à imagem de Deus. E a vida que Adão carregava era a vida do próprio Deus. Ou seja, a glória de Deus estava sobre Adão. E Adão era vestido com o manto da glória de Deus. E com isto podemos afirmar realmente, ó, a plenitude é a roupa de Deus que veste o homem redimido. Ou pelo menos deveria ser, né? Todo aquele que aceita Cristo como Senhor, vamos dizer, todo aquele que aceitasse a Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que realmente saísse do reino das trevas para o reino da luz, deveria estar vestido com esta roupa de plenitude dada por Deus. Isso tem que ser a nossa meta. Nós temos que fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Então o homem demonstra o amor de Deus por sua criação quando ele vive a plenitude. E o propósito de Deus para o homem é que viva em plenitude, vestido da sua glória. Mas aí agora vamos ver algumas coisas, um pouquinho rápido. Qual é o significado da expressão plenitude? O que é viver a plenitude? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Plenitude é o anseio mais profundo da alma, pois na verdade nossos pensamentos, vontades e emoções procuram a estabilidade nesse nível. Então, qual é a ideia? Mesmo aquela pessoa que não conhece a Deus, ela trabalha, tem 3, 4 empregos, por quê? Porque ela quer chegar lá na sua idade já, vamos dizer, na terceira idade, ou na melhor idade, como falam hoje, porque com a vida estabilizada, ela não precisar mais trabalhar, ou seja, ela gozar da vida. Só que nós não temos que levar um tempo para ter a plenitude de Deus. Nós já devemos começar a gozá-la desde já, porque aí vem o que alguns médicos falam, o ser humano ele gasta a vida toda para ganhar dinheiro. E depois ele gasta todo o dinheiro para tentar manter a sua saúde. Não tem, as pessoas chegam no final da vida acabadas. Por quê? Porque elas não viveram a plenitude de Deus desde o começo. Plenitude é o maior de todos os sonhos, sem sombra de dúvida. Plenitude é o desejo de toda mulher em relação ao seu casamento, do homem em relação à projeção dos seus filhos, é o desejo dos jovens de andar em liberdade. Ou como o jovem ama, né? Quando eu sair de casa eu vou ser livre, deixa comigo, é o desejo. Então plenitude sempre foi o desejo de todas as pessoas. Plenitude é a alma que entra em quietude e tranquilidade. Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas quando colocam a sua cabeça no travesseiro, a cabeça fica girando, é coisa para cá. Essa pessoa não tem plenitude, essa pessoa não tem quietude, essa pessoa não tem tranquilidade. Outra coisa, plenitude são emoções bem administradas, ou seja, você é pleno quando você tem o fruto do Espírito. Suas emoções todas são bem administradas. Você não é, por exemplo, muito bom numa área, mas na outra área você plenitude. E aí vem o grande engano que acontece hoje na igreja, chamada de Cristo. A pessoa é dita como aquela espiritual, cheia do Espírito Santo, quando ela é uma corneta, ela fala em línguas, ela grita, é o famoso canelinha de fogo. Mas também saiu dali, é um mundano da pior espécie possível.
porque não tem controle das suas emoções, não tem fruto do Espírito em nada da sua vida. Essa pessoa não é plena, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Por quê? Plenitude são emoções bem administradas. Outra coisa, plenitude é enxergar a vida com as lentes da fé e do amor. Porque veja bem, hoje, se nós fôssemos viver o que nos é apresentado pelos noticiários, por tudo, como eu disse, mesmo que sejam errados, do jeito que eles apresentam, nós não viveríamos a plenitude, porque estaríamos sempre nos cuidando. Ou seja, quando é que vamos levar um golpe? Quando é que vamos ser assaltados? Quando é que nós vamos cair? Quando é que... Por quê? Porque as notícias são as mais trágicas possíveis. Porém, plenitude é enxergar a vida com as lentes da fé e do amor. Outra coisa, ama a vida, enfrenta-a, porque bobo ou má, só temos o quê? Não temos outra. Essa foi dito por um Nietzsche, que veja bem, plenitude é enxergar com as lentes da, voltando aqui, enxergar com a vida as lentes da fé e do amor. E aí então, um dos pensadores disse o seguinte, ama a vida, enfrenta, porque boa ou má, não temos outras. Isso disse Nietzsche. E também disse o seguinte, o Goethe disse o seguinte, o dom mais excelente que recebemos de Deus e da natureza é a vida. Por isso nós temos que vivê-la em plenitude. Por isso, guarde isso daqui, plenitude é transformar a vida numa verdadeira poesia. O poeta, queridos, ele vê aonde ninguém vê, ou ele vê o que ninguém vê. O poeta, ele é detalhista. Hoje vemos que as pessoas perderam a noção das coisas simples. Não se faz poesias como antes, até o tema das canções mudou. Se nós formos ver isso que falam que é música, o que é canção, vamos ser francos, para ser com muita fé, vamos dizer que é um lixo ambulante. É lixo puro. Acabou-se a poesia, acabou-se a plenitude, a coisa virou. Ora, onde já se viu alguém dizer que é música? Como é que tiro foi esse? Não sei o que tem, e aí tá. Que tiro foi? Não tem condições. É algo vexaminoso, mas se você olhar, é o que as pessoas escutam. Por quê? Acabou-se. Precisamos voltar à simplicidade da vida, viver a plenitude nas coisas simples, porque toda vez que almejamos coisas grandes para depois ser então plenos, nós jamais seremos plenos. Ministrei, eu acho que um ou 2 anos atrás sobre isso, que pessoas, eu vou ser feliz quando tiver a minha casa. Aí tem a casa, não, mas eu só vou ser feliz quando eu tiver 2 carros na garagem. Aí consegue os 2 carros, não, mas eu serei feliz quando eu tiver uma casa na praia, uma casa na montanha, ou seja, quando é que ela vai ser feliz? Nunca. Se coisas trazem felicidade, nós nunca seremos plenos. Viver em plenitude é viver consciente de que Deus tem sempre mais, tem sempre o melhor para nos oferecer. E outra coisa, viver em plenitude é aprender a andar na companhia de pessoas, compreendendo-as, respeitando-as, amando-as do jeito que são, vendo-as como Deus as vê. Mas você não sabe quem é o fulano, ou você não sabe quem é a... Não sei e nem quero saber. A única coisa que nós devemos vê-las, amá-las, compreendê-las do jeito que elas são, como Deus as ama, como Deus as vê. Amém? Nós somos representantes. E se nós somos plenos, nós estamos vestidos da glória de Deus. E se estamos vestidos da glória de Deus, somos representantes de Deus na terra. E como representante de Deus na terra, nós devemos agir como Deus agiria na terra. Amém? Parece fácil? Quer dizer, parece difícil? Pode até ser, porque nós não queremos abrir mão do nosso egoísmo. É eu primeiro, os outros se sobrar tempo. E
Se sobrar, nunca sobra. Outra coisa, viver em plenitude é conhecer a Deus, ter experiências com Ele, como um ser infinito, mas pessoal, do qual somos imagem e semelhança. Queridos, se nós compreendermos isso, nós vamos viver de uma maneira completamente diferente. Agora, o que nós precisamos entender? A nossa vida aqui é finda, a nossa vida aqui é pequena, a nossa vida aqui é um sopro, como diz o próprio Davi. O salmista fala isso, é um sopro. É como se fosse o quê? Uma névoa. Vem o vento e se vai. Agora, a eternidade, nós precisamos, nós temos e nós devemos andar nesta terra como se fôssemos morrer daqui um pouco, para que a nossa visão, o nosso alvo seja a eternidade. Agora também não devemos realmente eu vou viver pouco, então que se lixe eu vou, porque não, viver a plenitude aqui. E aí eu pego uma palavra que a apóstola Valnice diz, nós vamos começar a eternidade do jeito que estamos terminando aqui. Se estamos terminando em pecado, queridos, não espere que a hora que morreu virou santo e vai para o céu. Não vai não. Do jeito que estamos vivendo aqui, vamos começar a viver a eternidade. Como estamos vivendo? É algo a pensarmos. Então sejamos plenos no pouco, para que no muito possamos ser colocados. Ser fiel no pouco, para que sejas colocado no muito. Então todo ser humano tem dentro de si um desejo profundo que o anima, impulsiona e dirige em busca de uma vida, ou de uma vida de plenitude. Somos movidos por esse desejo ilimitado. Nosso coração anseia por realizações mais altas. E quem não tem isso, querido, ele já morreu. Aquela pessoa, por que tem tantas pessoas que vivem na mediocridade? E aí se tornam dependentes completamente, ou seja, de um Estado, ou de uma pessoa, de um governo. Por quê? Porque elas não pensam mais, elas não almejam mais nada. E toda vez que nós deixamos de sonhar, toda vez que nós deixamos de almejar algo, nós já morremos. Aí somos massa de manobra na mão de qualquer um. Então, necessitamos de algo mais. Há vozes dentro de nós que clamam por coisas mais profundas. Clamam por liberdade, por afetividade, por plenitude e por amor. A maioria das pessoas, no entanto, convive com a amargura de sentimentos, o sentimento amargo de que ainda não conseguiu desfrutar o melhor da vida. Então, não saciou os desejos do coração, não aquietou a alma no amor, não se apaixonou pela vida, não viveu a vida em toda a sua plenitude. Precisamos sair dessa mesmice, precisamos almejar algo mais, mesmo que, me aposentei, parei, mas nós não podemos parar. Estamos falando isso, né, Eliane, não tem a hora que eu digo, bom, agora acabou tudo. Não, de jeito nenhum. Plenitude é um trabalho do coração e no coração, pois é do coração que procede as saídas da vida. O nosso coração ele tem que ser bem resolvido, o nosso coração tem que ser tratado, ele não pode estar cheio de amargura, ele não pode estar cheio de rancor, não pode estar cheio de falta de perdão. E nós vivemos numa geração onde a amargura, a falta de perdão é muito grande. Pessoas estão realmente doentes por falta de perdão, pela amargura, pela tristeza causada por falta de perdão. Plenitude é um trabalho do coração, de quem busca, e no coração de quem alcança. Se nós, queridos, plenitude é fruto de uma postura, de uma atitude apropriada no coração,
De quê? O que diz ali? Ante os problemas da existência. Problemas todos nós teremos, sem exceção. Mas como nós tratamos? Como nós entramos, por exemplo, no lugar da provação? Como nós entramos no lugar do problema? Como nós entramos no problema? É desse jeito que nós já vamos saber como vamos sair. Se o problema nos desestrutura, se o problema nos derruba, se no problema nós murmuramos, se no problema nós falamos palavrões, nós realmente... E nós vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel por causa da murmuração. Plenitude é uma caminhada na companhia amorosa de Jesus, que é a encarnação da própria plenitude. Queridos, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos tudo quanto Ele conquistou na cruz do Calvário. É por isso que posteriormente Paulo fala aos Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual que já tem nos abençoado com toda, ou seja, com a plenitude das bênçãos. Já fomos abençoados, precisamos tomar posse. E como é que nós tomamos posse? Agradecidos em cada momento, sempre buscando subir mais agradecido em cada degrau, em cada centímetro, em cada milímetro que nós avançamos. Nós temos profetizado, querido, dispõe-te, que é Isaías 60:1-4. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Plenitude. Porque muitas pessoas vivem aquele negócio, ninguém me ama, ninguém me quer. Sou um excluído, sou um rejeitado. Queridos, tudo aquilo que nós tememos, nós temos. Jó foi muito claro, aquilo que eu temia, me aconteceu. Então, se nós vivemos no negativo, o negativo vai nos acontecer. Não que isso seja positivismo, pensamento positivo, não. Você tem que viver plenitude, você tem que viver como que projetando sempre o melhor e não o pior. Porque é assim, apareceu uma dorzinha no peito, meu Deus do céu, já é um ataque do coração, vou morrer. Ou qualquer coisinha na perna, meu Deus, deve ser uma trombose, vou perder a perna. E tem gente que é assim. Não podemos. Nós temos que viver em plenitude. Posso ouvir um amém? É isso. Então, Deus diz que o nosso posicionamento e disposição nos levarão a gozar do que Ele tem preparado para nós. Veja bem, nosso posicionamento, me posiciono, e a minha disposição é que nos levará a gozar o que Ele tem preparado para nós. Se eu não me posiciono, sempre, se der, sim, mas, quem sabe, pode ser. Não. Vamos porque vamos, eu me posiciono. Então veja bem, plenitude é amar e dar a si mesmo a permissão e o grandioso privilégio de ser amado. Porque muitas pessoas não se deixam ser amadas. Elas são arredias, elas são espinhentas, elas são, acho que, filhos de porcos espinhos. Elas não se deixam ser amadas. Quando viverão a plenitude? Nunca. Guarde isso daqui, 3 são as pessoas que devemos ministrar na área do amor: Deus, o próximo e nós mesmos. Ou seja, todo mundo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor.
E nós vimos a semana passada sobre o amar. Temos que ministrar nessas 3 áreas. Na área do amor, Deus, o próximo e nós mesmos. Porque se nós não nos amarmos, nós não amamos ninguém. Tem pessoas que se jogaram, tem pessoas que simplesmente desistiram da vida. Essas pessoas vão amar alguém? Não. Amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, isso é um privilégio de poucos. Certo pensador disse o seguinte, a maioria das pessoas leva a vida num silencioso desespero, onde desistiram de alcançar uma felicidade verdadeira e duradoura. E como tem gente assim, tem mães assim, tem mulheres assim, tem maridos, tem pais assim, e tem até filhos assim. Ah, mas eu fui rejeitado, eu fui jogado. Essas coisas todas são desculpas que as pessoas, elas vivem um silencioso desespero e até desistiram realmente de alcançar uma felicidade duradoura e verdadeira. Então, a cada dia estamos diante de um mundo que se torna mais sombrio. Não esperemos nada de melhor do mundo ou no mundo. Se torna mais sombrio e ameaçador. E uma das maiores tragédias da vida é ver o potencial que a pessoa tem morrer represado na pessoa. Queridos, sabe o lugar dos maiores sonhos? O lugar onde realmente tem muitos sonhos é o cemitério. O cemitério é um lugar onde tem maior número de sonhos, maior número de projetos, todos esses não realizados. Por quê? A pessoa desiste. A pessoa diz, mas não é para mim. E é interessante, estava conversando até esses dias sobre isso. A pessoa ela vem com a ideia, mas você não vai aceitar mesmo? Mas não vai dar certo mesmo? Mas expõe a ideia e permanece nela, busca alcançar ela. Sabe, porque o grande problema é que nós desistimos fácil. Já dei o exemplo, claro, do descobrimento da lâmpada, da luz e de outras tantas coisas. São pessoas que insistiram centenas, milhares de vezes, não desistiram. Pessoas que muitas vezes queriam vender uma ideia, ofereceram para 1, para 2, para 100, para 200, para 1000 pessoas, todos disseram não. Mas quando lá no fundo, lá no fim, alguém compra essa ideia, a coisa explode. Por quê? Porque ela não desistiu. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos desistir, nós temos que avançar cada vez mais. Amém, queridos? O que você tem feito é apenas uma pequeníssima fração do que você é. Isso um pensador já disse. O que você tem feito é apenas uma pequeníssima fração do que você é. Mas você pode ir muito além. Não se acomode, não desista. Porque a história é sempre feita por indivíduos que ousam desafiar e superar o padrão estabelecido. Guarde bem isso. A história é sempre feita por indivíduos que ousam desafiar e superar o padrão estabelecido. O padrão é o seguinte, tu entrou nessa empresa, tu é o estoquista, pois daqui tu não passa. Não. Supere o padrão estabelecido. Porque, não há limite no potencial do Filho de Deus. O limite só existe na vida daqueles que impuseram isso a si mesmo. Não tem limites, não há limites no potencial dos filhos de Deus. Limite só existe na vida daqueles que impuseram isso a si mesmos. Interessante, né? Ou seja, nós temos um potencial ilimitado. Por que muitas pessoas, seja lá quem for, em qualquer área que você vê que a pessoa deslancha, a pessoa chega no
Porque ela não viu limites, ela disse, não, eu posso chegar além. E ela vai além, ela não desiste. Então, queridos, diante das palavras desses pensadores, só podemos nos posicionar, acreditando quem somos e o que podemos fazer, ou que podemos fazer o impossível. Pois temos a grande ajuda da maravilhosa pessoa do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Nascemos para revolucionar o mundo, assumindo a mesma postura dos apóstolos, que na sua geração se posicionaram como aqueles que vieram para entrar nos palácios, nas sinagogas, nas prisões, nas casas, nos barcos, em velórios e implantar o reino de Deus aonde eles chegavam. Amém? Mas hoje encontramos uma igreja cheia de desesperança, onde o vazio dos sonhos tem entrado através do abandono, da rejeição, da amargura, do ódio, do orgulho e do egoísmo. Esta é uma situação da igreja que foi chamada para viver a mesma plenitude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, se amoldou ao mundo, ao projeto do mundo, ao que o mundo tem dito. Daqui tu não passa. Vocês são os Zés. Você jamais vai chegar lá. Você é um coitadinho. Então fique onde você está. Não, queridos. Nós fomos chamados para transformar. E tanto é que em Romanos diz que a natureza em si anseia pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. O céu é o limite. Não tem limites para nós. Mas nós precisamos ampliar, abrir a nossa visão. No mundo, queridos, temos visto a desvalorização da vida, o que eu falei no começo, que tem levado milhões de pessoas a viverem sob condições desumanas. Elas se acomodam naquilo que foram levadas a ter ou naquilo que aconteceu. E dali não saem. Por quê? Porque deixaram de sonhar, deixaram de ousar, deixaram de projetar, deixaram de ter visão. A dor, a angústia, a depressão, a ausência de sentido passaram a fazer parte da vida moderna, onde o desencanto e a desesperança assolam essa geração. As famílias têm filhos despreparados em todas as áreas. Essa nova geração está assolada pelo medo, e grande parte dessas pessoas são crentes. Fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Pessoas que deveriam estar em posição de governo, mas continuam rodeando a terra, vivendo consumidos pelo deserto emocional. Infelizmente, a indiferença e a apatia infiltraram-se na consciência de toda essa geração. Um cenário de dor e desesperança tem gerado pressões psicológicas absolutamente insuportáveis. Por isso, tanto suicídio. Por isso, tanta droga. As pessoas, elas buscam se esconder, elas buscam camuflar muitas coisas em vícios. No suicídio mesmo, achando que é a solução para tudo. Por quê? Porque assumiram que não podem fazer nada, que não tem jeito, que não há emprego para todo mundo, que não vão deslanchar na vida. Então, isso tudo produz uma geração de pessoas adoecidas, solitárias, vazias, imaturas afetivamente, indiferentes e desnorteadas. Que é interessante, por que tantos casamentos dão errado? Porque a pessoa ela casa ou sai de casa para suprir uma coisa que falta em casa. E aí então ela sai achando que vai, só que ela se encosta no outro ou na outra, achando que vai receber tudo.
e não quer dar nada. Ora, quem só recebe e não dá é o Mar Morto, que está morrendo. Interessante, o Mar Morto está morrendo. Então, porque só recebe. Nós nascemos para dar. Nós nascemos para fazer. Então, quando dois se juntam, um se doando, o outro se doando, a coisa só pode dar certa. Agora, quando o egoísmo entra, eu só quero, aí vem o sanguessuga. E sanguessuga é complicado, porque ele nunca se sacia. É o dá, dá e dá. E aí, quando não deu, eu tiro o time e vou achar alguém que possa me dar. Ou suprir as minhas necessidades. Só que, então, queridos, esta é uma razão pelas quais essa geração perdeu a expectativa em relação à vida, em relação ao futuro. Pois o pessimismo amargo e sombrio tomou conta e por esse motivo, tanta droga, tanto sexo, tanta violência, tanto divórcio, tanto egoísmo crescem a cada dia. E nós vemos isso na televisão. O que a reportagem mais faz? Ela ama mostrar a violência da cidade. Como eu costumo dizer, uma cidade como o Rio, 8 ou 9 milhões de pessoas, uma cidade como São Paulo, com quase 13 milhões de pessoas. Quantas coisas boas acontecem na semana ou no fim de semana? É muita coisa boa, mas o que o noticiário gasta 90 e poucos % do seu tempo? Mostrando só o que não presta. Para quê? Para incutir o medo, para incutir o quê? Que não tem jeito, que a pessoa se cuide, senão ela será a próxima. Mas escute isso, esse tipo de pessoa nunca alcançará a plenitude. Pois nós fomos criados, queridos, para desfrutar o melhor desta terra. Mas aonde começa o melhor? Começa no que eu já tenho. Naquilo que eu sou, eu faço o melhor. Eu cresço, eu faço o melhor onde eu estou. Porque senão nunca eu vou ser pleno. A nação de Israel é um exemplo para nós. Ela viveu oprimida, escravizada, por mais de 4 séculos. 430 anos. Imagine a situação emocional deste povo. Escravos em um país estrangeiro, amargurados diante de tantos maus tratos, rejeitados desde o ventre, porque o faraó tinha mandado que se matasse todos os meninos que nascessem. Então eles foram rejeitados desde o ventre pela situação de miséria em que viviam. Eles tiveram os seus sonhos roubados. Porém, ao libertar esse povo do Egito, Deus prometeu-lhes uma terra onde manava leite e mel. Olhemos para esses dois elementos, leite e mel. Leite, símbolo do primeiro aspecto do amor. É onde a criança busca o quê? Na sua mãe. Primeiro aspecto do amor, do cuidado e da afirmação. Mãe, El Shaddai, Deus, provisão. E é interessante, El Shaddai, lá na raiz, ela diz o quê? Aquele que amamenta, aquele que supre, aquele que provê. Então, isso, quando diz leite, vai manar leite, ou seja, eu sou a vossa provisão. Mel simboliza a doçura, o amor, a vida e a felicidade de estar vivo, elemento que deveria caracterizar o amor materno. E a Bíblia é muito clara que diz o seguinte, na presença do Senhor há delícias. As palavras do Senhor são como o mel. Já viu onde nós podemos ser plenos, aonde nós realmente podemos ter toda a doçura do mel? Na presença do Senhor, porque ali há delícias, e as palavras do Senhor são como o mel. Já temos a solução para sermos plenos. Deus planejou para Israel uma nova terra chamada Canaã, longe da tirania, longe da escravidão dos opressores, onde os jovens poderiam plantar a boa terra, semear e colher seus sonhos, e as moças poderiam ter seus filhos, e os velhos viveriam o seu descanso.
A terra com fartura de leite e mel é uma terra santa, onde se desfruta da presença generosa do Criador, terra que do seu chão faz brotar esperança e eternidade, lugar de plenitude. E Joel, capítulo 2, 28 e 29, é a promessa de Deus para nós hoje. Sim, diz assim, ó: e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, ou seja, não para, porque a Bíblia mesmo diz que até na velhice serão frutíferos. E vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Plenitude na direção do Espírito Santo. Amém? Números, capítulo 13, 17 a 20, diz assim, ó: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: suba ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se bom ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Só fazendo um paralelo entre esses dois, juntando os dois. Joel é promessa para nós hoje, sim. Só que daí Deus nos faz vermos a terra. Como nos vemos nessa terra? E aí vai entrar, ó, dos 12 que foram enviados, apenas 2 desfrutaram dos benefícios da terra que Deus havia prometido à nação. Só 2. Os demais permitiram que as vozes do medo, da insegurança, do pessimismo e da apatia silenciassem a voz das promessas de Deus. E a esses, Deus declara o juízo. Ali em Números, capítulo 14, 23 e 24. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Assim como naquele tempo, querido, hoje uma pequena minoria desfruta o melhor daquilo que Deus reservou para os seus filhos. Poucos têm uma visão apaixonada e não retrocede diante do tamanho das situações contrárias e dos problemas que o mundo nos traz. Poucos são capazes de vencer o desânimo das oposições. Poucos estão dispostos a enfrentar seus obstáculos com fé, determinação e coragem. Poucos declaram como Josué e Caleb: certamente prevaleceremos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Poucos desfrutam da beleza da vida, superando suas crises de forma eficaz. Poucos, porém, estão dispostos a buscar caminhos mais altos. Números diz assim, ó: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, nas alturas. Poucos, a olhar para si mesmos, conseguem projetar outra imagem a não ser do gafanhoto. Quem sou eu? Olha de onde eu vim, olha a minha família. Eu nem estudo tenho. Como é que eu vou chegar lá? Não tem como. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos olhos de quem? Deles próprios. Não era dos outros, deles. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Eles disseram isso.
Não foram eles que olharam. Os gigantes olharam assim, um gafanhoto querendo tomar minha terra? Não. Puxa, olha o gigante, eu sou como um gafanhoto. E ele me vê também como um gafanhoto. Será? Queridos, o carrasco da alma foi o que Jesus se referiu na parábola do credor incompassivo. Os carrascos da alma são responsáveis pela execução dos projetos de Satanás na alma de cada cristão. Mateus 18:34 diz, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então, as feridas, opressões, rejeições e as dores vividas pelo povo de Israel nos 400 anos de escravidão, os impedia de sonhar, de plantar, de colher e de viver em liberdade, ou seja, viver a plenitude. A realidade deste povo era escravidão, estavam escravos. A realidade deles era de dominação, fomos dominados, de dor, de angústia, trabalho duro, sem um mínimo de dignidade. E quando foram libertos da escravidão do Egito, saíram com as suas emoções presas, emoções feridas, e mesmo chegando à terra prometida, não a valorizaram, porque a lembrança do cativeiro os fazia murmurar muito. E é interessante, chegaram à fronteira, e por causa da murmuração, e por causa de se verem como gafanhotos, giraram pelo deserto por mais 38 anos, mais ou menos. Por isso, queridos, guarde isso, a murmuração nos faz tirar o foco da promessa de Deus. Você entra numa situação adversa, você entra num problema e já começa a murmurar. Você tira o foco das promessas de Deus, você não vê mais saída. E a gente vê pessoas em problemas tão pequenos, mas desesperadas a ponto de perderem a vida. Por quê? Porque elas murmuram, e então já não tem mais foco nas promessas de Deus. As feridas da alma não lhes permitiam enxergar outra coisa, senão a imagem de um gafanhoto. Deus os amou, e os chamou, e os conduziu com seus braços ternos e amorosos, mas eles foram incapazes de confiar no amor de Deus. Será que há um amor maior do que Deus demonstrou através de Cristo naquela cruz? Ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades. Jesus não tinha do que morrer. E nós também não tínhamos do que viver, mas Ele tomou a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. É pouca coisa? Não é. Então nós temos que valorizar isso que Deus nos deu. E realmente pararmos de murmurar, pararmos de nos ver como os coitadinhos, pararmos de nos ver como gafanhotos e projetarmos coisas, queridos. Porque nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, mas eu não sei nada, como é que eu vou evangelizar, como é que eu vou fazer discípulo, como é que eu vou abrir uma célula, como é que eu vou me reproduzir se eu não sei nada? Você está se vendo como um gafanhoto. Você está aqui para implantar o reino de Deus, você está aqui para reproduzir, transferir, liberar a glória de Deus sobre as pessoas, porque se você é pleno, você está vestido com a glória de Deus, você é uma pessoa plena. Posso ouvir um amém? Agora, como você se vê diante das situações contrárias à sua volta? Como você se vê? Será que tem se visto como um inseto? Como um gafanhoto em terra de gigantes? Porém, você, ao ser criado à imagem e semelhança do Criador, você foi feito único. Você possui um valor muito especial. Posso ouvir um amém, queridos? Nenhum ser, guarda isso, nenhum ser neste planeta pode carregar os teus sonhos, as tuas aspirações, o teu jeito, o teu cheiro. Você é único.
Então, se eu sou único, eu não tenho que me comparar com ninguém. Ah, mas se eu tivesse o corpo do fulano, principalmente das mulheres, da fulana, então, querido, você tem o corpo que Deus lhe deu. Cuide dele como uma joia preciosa, porque você é a pessoa mais linda do mundo. Amém? Amém? Então, você tem, querido, você tem uma vocação para ser gigante. Você é um poema de Deus. E a palavra de Deus afirma em Efésios capítulo 2, versos 5 a 10, diz o seguinte, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aí diz, porque somos feitura sua, fomos feitos por Ele, para Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E a palavra diz assim também, tudo posso naquele que me fortalece. E outra coisa, a palavra diz ali em Romanos 8, no finalzinho, nada poderá nos separar do amor de Deus. E ainda diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós encarnarmos isso, se nós introjetarmos isso, se nós colocarmos isso no nosso coração, nós não teremos medo de ninguém. Nós seremos, olha, você sai como um leão. Você sai assim rugindo, você bota todo mundo as hienas e outras coisas tantas para correr. Agora aguarde isso para encerrar. Só a visão da palavra de Deus, poderá nos resgatar do desespero, do caos e da ausência de sentido que tem dominado a mente e o coração dos homens. Só a visão da palavra de Deus poderá nos curar da miopia espiritual. Por isso eu te digo, ame a Bíblia, leia a Bíblia, coloque em prática a Bíblia, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, realmente, o resto é resto. Amemos a palavra, comamos a palavra e coloquemos a palavra em prática. Amém? E dessa forma, não teremos a visão que tiveram os espias e posteriormente todo o povo de Israel. E por isso morreu toda aquela geração acima de 20 anos no deserto. 38 anos rodeando num deserto, para que pudesse ser tirado todo aquilo que eles trouxeram de herança, de amargura de alma do Egito. Nós já viemos do mundo para Cristo, já passamos pelo encontro, por libertação, já temos Cristo, já temos o Espírito Santo morando em nós. Esqueçamos as coisas do mundo que nos fizeram. Há mais, não tem a mais e nem a menos. Nós hoje somos filhos de Deus, projetados para sermos vencedores. E por isso eu digo, apenas o céu é o limite. Não existe limitação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As limitações são impostas por nós mesmos, porque nós aceitamos o que o mundo diz de nós. Feche seus olhos. Pai, graças te damos por esta manhã, graças te damos por esta palavra, graças te damos por esse dia que é dedicado às mães, e pedimos a tua graça, a tua unção, a tuas bênçãos sobre cada mãe, e que cada mãe possa criar os seus filhos com sabedoria, dirigidas, guiadas pela palavra maravilhosa, e elas possam entender esta palavra através da ação do Espírito Santo, e assim ensinar cada um dos seus filhos nos teus caminhos. Pai, que realmente nós possamos fazer diferença em nossa geração, mesmo sendo poucos, mas apenas 2 dos 12 espias tiveram a visão que o Senhor queria que eles tivessem, e por esta razão eles entraram na terra prometida. Então, Pai, mesmo nós sendo poucos,
muda a nossa mente, muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão, tirando os nossos olhos, o nosso foco do mundo e daquilo que Ele diz que nós somos, e colocando o nosso foco, a nossa visão na palavra de Deus, naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor diz, e desta forma nós possamos ser instrumentos para a transformação. Coloquemos, ó Pai, Isaías 61 em prática. O Espírito do Senhor Deus me ungiu. Então nós já fomos ungidos para libertar cativos, para abrir a visão aos cegos, abrir os ouvidos aos surdos e dar, ó Pai querido, a palavra aos mudos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, somos a representação de Cristo na terra. Por isso não nos deixe esquecer isso, e que nenhum problema, que nenhuma situação adversa, que nenhuma contrariedade venha nos fazer murmurar, mas toda vez que o gigante se levantar, nós possamos declarar, assim como Davi declarou a Golias: quem é esse incircunciso filisteu? Ou seja, quem é esse gigante que não tem uma aliança com Deus para se levantar contra o exército do Deus Altíssimo? Pai, que nós tenhamos essa consciência e a mesma ousadia que teve Davi, e na unção do Espírito Santo, sejamos ferramentas amoladas, polidas, limpas, para ser usadas por Ti, para livrarmos as pessoas das garras do inimigo, e que realmente nós possamos ver concretizado, realizado e a realidade em nossas vidas do que diz a Tua palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a Tua igreja. Que nós nos levantemos com ousadia e derrubemos as portas as quais estão prendendo todas essas pessoas, e desta forma levantemos um exército para ser instrumento em Tuas mãos nesta terra, em nome de Jesus. E daremos a Ti, ó Pai, sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a cada um, fique na paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém?